Talvez você tenha percebido cedo demais. Enquanto algumas pessoas ainda conseguem viver sem pensar muito, você começou a enxergar coisas que não queria enxergar. Como o tempo passa rápido. Como quase todo mundo está distraído o tempo inteiro. Como muitas relações parecem vazias. Como a rotina consome lentamente a vida das pessoas. E então, a ansiedade começou. Porque depois que você percebe certos padrões, é difícil voltar a dormir mentalmente. Você começa a observar tudo. Os vícios, as máscaras sociais, a necessidade constante de aprovação, a dopamina barata, o barulho constante, a falsa sensação de conexão, as pessoas sorrindo em fotos, mesmo estando destruídas por dentro. E o pior não é perceber isso. O pior é perceber que você também faz parte disso. Talvez você tenha chamado isso de maturidade ou de consciência, mas na prática, parece mais um peso invisível. Porque agora sua mente não desliga mais. Você pensa demais, analisa demais, sente demais. Tudo parece profundo demais. Tudo parece intenso demais. E aos poucos, o mundo começa a perder a cor. Coisas que antes pareciam importantes, agora parecem pequenas. Conversas ficam rasas. Lugares ficam vazios. Distrações já não funcionam como antes. Você tenta voltar a ser como era, mas não consegue. Porque existe uma diferença entre quem está dormindo e quem já viu demais. Talvez seja por isso que você se sente deslocado, como se estivesse vivendo no lugar errado. Como se ninguém realmente entendesse o que se passa dentro da sua mente. E então surge a pergunta: se eu despertei, como eu continuo vivendo nesse mundo? Talvez essa seja a parte que ninguém te conta. Despertar não traz paz imediatamente. Primeiro, ele destrói ilusões. E isso dói. Dói perceber que felicidade instantânea quase sempre é artificial. Dói perceber quanto tempo foi perdido tentando agradar pessoas. Dói perceber que muitos sonhos nem eram realmente seus. Dói perceber que boa parte da sociedade vive em ciclos automáticos. Acordar, consumir, distrair a mente, dormir, repetir. Como máquinas emocionais tentando fugir do vazio. E talvez a pior parte seja perceber que ninguém realmente sabe o que está fazendo. A maioria só está tentando sobreviver emocionalmente. Mesmo parecendo forte, mesmo sorrindo, mesmo postando felicidade todos os dias, mesmo fazendo piadas, mesmo cercadas de pessoas. Existe uma solidão silenciosa escondida em quase todo ser humano. E quando você começa a perceber isso, algo muda dentro de você. Você começa a sentir uma espécie de cansaço existencial. Como se sua alma estivesse sobrecarregada. Porque sua mente agora busca significado em tudo. E quando não encontra, a ansiedade aparece. Talvez por isso você pense tanto antes de dormir. Talvez por isso sua cabeça nunca fique silenciosa. Talvez por isso você se sinta cansado, mesmo sem fazer nada fisicamente. Sua mente virou um lugar barulhento. E quanto mais consciência você ganha, mais difícil parece ignorar a realidade. Você percebe como o tempo é limitado, como a vida é frágil, como pessoas desaparecem, como momentos nunca voltam. E isso assusta. Porque, no fundo, você percebeu algo que muita gente tenta evitar a vida inteira. O fato de que estamos vivos, sem realmente entender o porquê. E talvez seja exatamente aí que a ansiedade nasce. Quando a mente humana percebe o tamanho da existência, mas ainda não aprendeu a lidar com ela. Só que existe algo importante que você precisa entender. Perceber como o mundo funciona. Não significa que sua vida acabou. Significa apenas que agora você enxerga a realidade sem anestesia. E embora isso doa, também significa que você finalmente começou a acordar. E talvez agora tenha a pergunta mais difícil de todas.
O que eu faço depois de despertar? Porque perceber a realidade, sem saber lidar com ela, pode destruir uma pessoa lentamente. Muita gente desperta, mas acaba se perdendo na própria mente. Se tornam frias, nihilistas, vazias. Começam a acreditar que nada mais importa, que tudo é inútil, que a vida perdeu o sentido. Mas talvez o erro esteja justamente aí. Talvez o despertar não tenha acontecido para destruir sua vida. Talvez tenha acontecido para fazer você parar de viver no automático. Porque existe uma diferença enorme entre enxergar a escuridão do mundo e acreditar que só existe escuridão. Sim, o mundo pode ser cruel. As pessoas podem decepcionar. A ansiedade pode sufocar. A solidão pode machucar. Mas ainda existem coisas reais. Ainda existem momentos verdadeiros. Ainda existe beleza escondida no caos. O problema é que sua mente cansada começou a focar apenas no peso da existência. E quando isso acontece, até viver parece cansativo. Por isso, talvez a resposta não seja tentar desligar sua consciência. Talvez a resposta seja aprender a carregar ela sem se destruir. Porque pensar profundamente não é uma maldição. A verdadeira maldição é não conseguir controlar os próprios pensamentos. Você não precisa entender toda a existência hoje. Você não precisa resolver o universo. Você não precisa carregar o peso do mundo inteiro na mente. Às vezes, o primeiro passo é apenas voltar para o presente. Respirar, sentir o silêncio. Olhar o céu sem pressa. Ouvir música. Treinar. Ler algo que alimenta sua mente. Se afastar um pouco do excesso de estímulo. Porque talvez sua ansiedade não venha apenas da consciência, mas também do excesso. Excesso de informação. Excesso de comparação. Excesso de barulho. Sua mente nunca descansa. E uma mente cansada transforma qualquer pensamento em sofrimento. Talvez seja por isso que pessoas antigas valorizavam tanto o silêncio. Hoje, todo mundo está distraído. Mas poucos conseguem ficar sozinhos consigo mesmos. Porque no silêncio, a verdade aparece. E talvez você tenha medo disso. Talvez você tenha medo de encarar quem realmente é, sem distrações. Mas fugir disso só aumenta o vazio. Porque quanto mais você tenta anestesiar a mente, mais ela grita depois. Talvez o verdadeiro despertar comece aqui. Quando você entende que consciência não é o fim da paz. É o começo da responsabilidade sobre si mesmo. Você começa a perceber que nem todo pensamento merece atenção. Que nem toda ansiedade é uma verdade. Que sua mente pode mentir para você quando está cansada. E aos poucos, você para de lutar contra a existência e começa a aprender a viver com ela. Não de forma perfeita, mas humana. Porque no final, talvez ninguém tenha todas as respostas. Talvez todo ser humano esteja improvisando enquanto tenta encontrar sentido. E tudo bem. Você não precisa virar uma máquina fria e sem emoções só porque acordou. Talvez despertar de verdade não seja enxergar o vazio. Talvez seja conseguir enxergar o vazio e ainda assim escolher continuar vivendo. Continuar criando. Continuar sentindo. Continuar tentando. Porque mesmo em um mundo confuso, ainda existe algo poderoso na experiência de estar vivo. E talvez, pela primeira vez, você esteja começando a entender isso. Existe uma coisa curiosa sobre a mente humana. Ela foi feita para resolver problemas. E talvez seja exatamente por isso que pessoas conscientes sofrem tanto. Porque sua mente nunca para de procurar respostas. Ela transforma a vida em um quebra-cabeça infinito. Tudo precisa ter sentido. Tudo precisa ter propósito. Tudo precisa ser compreendido. Mas talvez algumas coisas simplesmente não possam ser completamente entendidas. E lutar contra isso é o que está drenando sua energia. Talvez você esteja tentando controlar pensamentos demais.
tentando entender emoções demais, tentando prever o futuro o tempo inteiro. E enquanto isso, a vida real continua passando diante dos seus olhos. Porque existe um perigo silencioso em despertar. Você começa a viver mais dentro da própria mente do que dentro da própria vida. Você pensa sobre viver, analisa viver, questiona viver, mas às vezes esquece de simplesmente viver. Talvez seja por isso que tantas pessoas conscientes se sentem desconectadas da realidade. A mente delas virou um universo próprio, um lugar cheio de perguntas, mas vazio de paz. E o mais estranho é que quanto mais respostas você encontra, mais perguntas aparecem. Porque consciência não tem fim. Sempre existe mais uma camada, mais uma dúvida, mais uma crise existencial esperando no silêncio da madrugada. E talvez seja aí que você precise tomar cuidado. Porque existe uma linha muito fina entre buscar profundidade e se afogar nela. Nem toda reflexão leva à sabedoria. Às vezes, reflexão excessiva só leva ao sofrimento. Talvez você já tenha percebido isso. Você tenta entender sua ansiedade e fica mais ansioso. Tenta entender sua tristeza e fica mais preso nela. Tenta entender a vida e acaba esquecendo de sentir ela. E enquanto sua mente corre em círculos, seu corpo continua cansando. Seu coração continua sentindo. Sua vida continua acontecendo. Talvez por isso seja tão importante aprender a desacelerar. Não porque pensar seja errado, mas porque pensamentos sem equilíbrio consomem a alma. Hoje, o mundo recompensa excesso. Excesso de estímulo. Excesso de opinião. Excesso de informação. Todo mundo quer absorver tudo, saber tudo, responder tudo. Mas a mente humana não foi feita para carregar o peso do mundo inteiro. E talvez você esteja tentando fazer exatamente isso. Talvez sua ansiedade venha do fato de que você sente demais, percebe demais, carrega demais, como se fosse sua responsabilidade entender toda a existência antes de conseguir descansar. Mas escuta isso com atenção. Você não precisa decifrar a vida para merecer viver ela. Você não precisa ter todas as respostas para encontrar momentos de paz. Talvez a maturidade verdadeira não esteja em entender tudo. Talvez esteja em aceitar que algumas perguntas continuarão abertas. E tudo bem, porque no fundo, a vida nunca foi sobre controle absoluto. Ela sempre foi sobre experiência, sobre sentir, sobre cair e levantar, sobre encontrar pequenos significados em meio ao caos. Talvez felicidade não seja um estado permanente de euforia. Talvez felicidade seja apenas conseguir respirar sem sentir que sua própria mente está te destruindo. Conseguir sentir presença. Conseguir olhar um momento simples e realmente estar nele. Sem fugir mentalmente para o passado. Sem ansiedade pelo futuro. Só presente. Porque talvez o despertar verdadeiro não aconteça quando você entende o mundo. Talvez aconteça quando você entende a si mesmo. Quando percebe seus limites. Quando aprende a cuidar da própria mente. Quando para de transformar consciência em punição. E talvez despertar nunca tenha sido sobre escapar do mundo. Talvez seja sobre aprender a viver nele, sem perder a própria alma. Para mais reflexões, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.